Olá pessoal, boa noite. Espero que todos estejam muito bem. Acho que houve um problema de comunicação aqui. Venha. Como diz a Simone no início, Deus faz o que Ele quer. Eu preparei, mas ok, tá ótimo. Por favor, fique à vontade. Ó, hoje vocês vão ouvir dois... Não, tô brincando, só o Rafa. Celebração especial. Então tá bom. Então o Rafa está pronto. Como nós tivemos um contratempo, eu disse, cara, eu vou preparar o estudo, vou ficar tranquilo. O Rafa disse, não, beleza, pode deixar. Então nós vamos continuar então com o Rafa e não comigo, o que é um privilégio para mim poder ouvir o Rafa sempre. Beleza. Eu tô com ele. O Edgar fala sempre, né, cara? Tem que deixar eu falar de vez em quando também. Né? Tranquilo, acontece, gente, acontece. Já dizia a Bíblia, né? Bem, boa noite a todos. Depois desse nosso relax, gostei do quebra-gelo. Quebra-gelo não, né? Abertura. Só não tem cruz em Josué, né? Vamos combinar, né? Aquele emoji ali ficou suspeito. Eu errei aquele por causa daquilo. Enfim, brincadeiras à parte, gente. Brincadeiras à parte. Nós vamos meditar hoje na palavra de Deus, então. E eu queria que a gente pensasse, primeiramente, que quando o Evangelho chega a nós, acontecem duas coisas que talvez sejam um pouco contraditórias na nossa vida. Porque, por um lado, a gente muitas vezes experimenta aquela sensação de que nós finalmente chegamos em casa, que nós somos aceitos como nós experimentamos aquele alívio que finalmente somos amados, que nós estamos livres do nosso pecado, nós temos uma nova vida por causa do perdão que nós experimentamos em Cristo, e a gente se diz assim, está tudo certo. Mas, por outro lado, nós começamos também a experimentar um certo estranhamento, porque nós olhamos para o mundo à nossa volta, nós vemos toda aquela maldade à nossa volta, nós olhamos às vezes para dentro de nós vemos que ainda existe uma certa maldade dentro de nós, e nós sentimos o convite de Jesus para nós embarcarmos numa caminhada de transformação. E a gente sente assim, ops, então eu tenho que abrir mão disso, eu tenho que parar de fazer aquilo, ai meu Deus. Mas ao mesmo tempo a gente sente aquele alívio. Então a gente fica meio às vezes nessa tensão. E quando o Evangelho chega numa cultura, aquela cultura passa pela mesma coisa. E nós descobrimos, por exemplo, que nós não precisamos deixar de ser brasileiros para sermos cristãos. Apesar do Evangelho ter chegado no Brasil por missionários americanos, alemães, a gente não precisa se tornar alemão ou americano para ser cristão. A gente pode continuar sendo brasileiro. E nós descobrimos que tem muitas coisas na realidade brasileira que são muito boas e que são muito alinhadas com o Evangelho. A nossa alegria, a nossa hospitalidade, a nossa gentileza, a nossa espontaneidade são coisas muito bonitas e que certamente condizem com o Evangelho. Mas nem tudo que é da cultura brasileira também é bom e certo. Nós descobrimos que a nossa cultura também precisa ser transformada, assim como nós. Afinal, a cultura brasileira tem muita sensualidade, muita malandragem, muita dissimulação. E às vezes é difícil avaliar se a nossa cultura, o que está acontecendo, é algo bom ou ruim. A gente tem o nosso jeitinho brasileiro. É bom ou é ruim? Ruim? Não sei. Se é para achar uma solução criativa para um problema, pode ser bom. Se é para dar aquela malandragem e você se aproveitar de alguém, não é tão bom assim. Depende como é que a gente usa nossa capacidade de fazer aquela gambiarra, né, que faz parte da nossa cultura. Mas quando o Evangelho chega a Caxias do Sul,
como é que fica? O que Jesus, se viesse aqui, celebraria da cultura caxiense? E o que ele diria assim, não sei não. Eu sei que agora eu estou correndo o risco de pisar nos calos aí e de ser apedrejado por aí, né? Mas o que aconteceria? Quando eu vim morar em Caxias do Sul a primeira vez, é a segunda vez que nós moramos aqui, mas quando eu vim morar aqui a primeira vez, eu tive uma experiência que eu achei muito estranha. Eu estava trabalhando numa escola de inglês. Na sexta-feira ou no sábado, meu chefe disse assim, eu estou tirando férias. Eu disse, beleza, boas férias. Segunda-feira de manhã, o cara está lá. Eu disse assim, tu não estava de férias? Assim, tipo, não, é que eu não consigo ficar dormindo sabendo que as outras pessoas estão trabalhando e ganhando dinheiro. Eu disse, cara, que doença, né? Que doença. Tipo, vai tirar férias, cara, vai descansar, por favor. Mas eu acho que essa é a questão que Jesus talvez bateria aqui em Caxias do Sul. Porque, por um lado, o trabalho é uma virtude da cidade. É uma cidade trabalhadora. É uma virtude nossa. Mas esse negócio de, eu não consigo tirar férias, ops, algo errado. Algo que Jesus diria assim, espera um pouquinho. Eu acho que Jesus abordaria o nosso fascínio com a correria. Eu não sei se você já passou por isso, perguntaram para você, como é que você está? Estou na correria, mas estou bem. Já disse isso? Eu já disse, sou culpado, eu já disse. Quando é que você ficou com aquela sensação que depois do feriadão, você precisava de um dia de folga para descansar do feriadão? Já teve, né? Também já tive, sou culpado também. Ou, quando é que você já julgou alguém porque o cara não está na correria? Aquele cara está com a vida muito mansa, né? Ou está podendo descansar ali, fazer nada. Você já julgou alguém por isso? Já se julgou por isso? Já se sentiu mal? Não estou fazendo nada. Já, né? Eu também já passei por isso. Então, gente, eu creio que se você respondeu sim a essas perguntas, você, como eu, tem um problema com a correria. E o que o Evangelho tem a dizer sobre isso? Bem, eu quero ler algumas passagens. Você pode abrir no livro de Marcos, desculpa, no Evangelho de Marcos. E nós não vamos ler assim um texto normal, assim nós vamos ler uns picadinhos por aí. Porque eu quero que vocês observem algumas coisas. Então, o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, nós vamos começar no verso 13. Estão lá? Ainda escuto as folhas, então o pessoal não está só nos emojis, Simone, está vendo? O pessoal usa o papel ainda. Marcos 3, 13 em diante, diz assim, Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele mesmo quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, e os enviasse a pregar, e estivessem autoridade para expulsar demônios. Muito bem. Dá um pause, vira a página, pelo menos na minha, na outra página. Verso 20. Então Jesus entrou numa casa, talvez a casa dele, né? E novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Eu acho isso aqui muito engraçado, né? Parece nós, né? Não deu tempo nem para comer. Se a gente vai adiante, capítulo 6, vai virando umas pagininhas aí. Você viu que no 3, Jesus havia escolhido 12 para uma missão, né? E no capítulo 6 a gente vê isso se desenrolando. No verso 7, diz assim, chamando os 12 para junto de si, e enviou-os de 2 em 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E aí vai descrever o que eles fazem e tal, né? Verso 12, vai seguindo ali. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes,
e com óleo os curavam. Vai adiante, verso 30. Eles fazem a missão deles quando voltam. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer, de novo. E Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. E o que eu queria sugerir para a gente pensar hoje é que o mesmo Deus que nos envia para o trabalho é o mesmo Deus que nos chama para o descanso. Nós não estamos falando de dois tipos de Deus. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que enviou esses discípulos para fazerem aquela missão, para curarem as pessoas, para pregarem o evangelho, para expulsarem os demônios, é o mesmo Jesus que disse: agora deu, agora vocês vêm comigo, vamos descansar um pouco. É o mesmo Deus, o mesmo Jesus. E o que eu acho interessante, se nós voltarmos lá para o capítulo 3, que nós lemos primeiro, é que o primeiro chamado de Jesus para a gente é para nós encontrarmos a nossa identidade nele. E é interessante observar que Jesus estava aqui no início do seu ministério, tinha muitas pessoas seguindo Jesus, e no meio daquela multidão, Jesus escolheu 12 homens para dar início, ao novo povo de Deus que ele estava criando, não mais as 12 tribos, mas agora os 12 apóstolos. Mas esses 12 homens não se tornaram apóstolos porque eles passaram em concurso público, eles não se tornaram apóstolos porque eles fizeram uma faculdade, eles não se tornaram apóstolos porque eles eram assim de famílias nobres ou coisa do tipo. Eles foram assim porque Jesus quis. Jesus simplesmente os escolheu. E é interessante que a primeira coisa que Jesus quer deles é que eles simplesmente estejam com Ele. Não precisa sair fazendo nada. Só fica comigo. Se aquieta, fica comigo. Esteja comigo. A primeira função deles não era isso. Não era buscar alguma coisa, não era fazer alguma coisa, mas simplesmente estar com Jesus. E isso é difícil, porque nós queremos descobrir quem nós somos e nós facilmente colocamos nossa identidade naquilo que nós fazemos, na nossa vida profissional, naquilo que nós temos, na nossa herança familiar, nas nossas posses, ou talvez naquilo que nós desejamos. É muito comum as pessoas colocarem sua identidade naquilo que elas desejam. E todas essas coisas têm o seu lugar na nossa vida. Não tem nada de errado de você trabalhar, de você ter seus desejos, de você ter suas posses, não é isso o ponto. Mas quando nós buscamos nessas coisas aquela satisfação, aquela identidade que só Deus pode nos dar, nós vamos nos dar mal. Por menos duas razões. Do ponto de vista prático, se eu coloco minha identidade na minha profissão, bem, aquilo que eu faço profissionalmente é só um aspecto da minha vida. Não é toda a minha vida. É um aspecto da minha vida. E como é que eu vou colocar um aspecto da minha vida acima de todos os demais aspectos? Eu sou profissional? Sim, eu sou, mas eu também sou pai, também sou filho, também sou irmão, também sou vizinho, também sou uma série de outras coisas. Não vai dar muito certo isso. Mas do ponto de vista espiritual, quando nós colocamos esse aspecto no lugar do próprio Deus, ele se torna um ídolo. E em vez de obtermos nossa identidade e propósito de vida a partir de estarmos com Jesus, nós entramos na correria, estamos correndo atrás de muitas outras coisas, que na verdade não podem nos dar aquele alívio que nós falamos no início. Não de uma forma mais plena. Pode nos ajudar, obviamente, de alguma forma. Então, o nosso primeiro chamado é justamente para estarmos com Jesus. E a partir disso, então, Jesus tem um segundo chamado, digamos assim, que ele nos chama para servi-lo. E nós vimos aqui que os apóstolos foram enviados com uma missão especial, e que nós não somos, nós não somos os 12 apóstolos, nós somos simplesmente nós, mas nós também temos o nosso chamado. E claro que quando a gente fala em chamado, muitas vezes nós pensamos em missionários e pastores e pessoas desse tipo, e obviamente há um chamado ministerial nisso, mas também
nós servimos a Deus através do nosso trabalho. Vocês sabem disso, né? Eu já tenho falado muito sobre isso. E nós temos que lembrar disso, né? Que Deus nos criou, colocou no jardim do Éden para nós cultivarmos aquele jardim, para desenvolvermos aquele jardim, enfim, para servirmos ao nosso próximo através do nosso trabalho. Então, quando nós cooperamos com Deus nesses propósitos de desenvolver a criação ou de trazer reconciliação de alguma forma, nós estamos servindo também ao nosso Deus. Só que o nosso servir precisa fluir do nosso estar com, senão ele vira correria. E a correria, ela tem vários problemas. Já falamos um pouco disso, mas ela revela algumas coisas, talvez, no nosso coração que precisam ser mudadas. Quando nós estamos na correria, provavelmente revela que nós nos damos importância demais a nós mesmos. Nós achamos que somos insubstituíveis. Então eu tenho que fazer tudo. Eu não posso parar. Porque ninguém faz tão bem quanto eu. Talvez você seja extremamente bom naquilo que você faz. Não estou discutindo isso. Mas será que a nossa correria não vem justamente por causa dessa nossa falta de descanso? Ou será que a nossa correria não vem daquele senso que eu preciso ter controle, que eu não consigo abrir mão do controle, ou que eu acho que eu consigo controlar as coisas que na verdade são incontroláveis? Quanto da nossa vida, das coisas que acontecem na nossa vida, estão debaixo do nosso controle? Nós não temos. Muitas vezes nós estamos na correria, a gente tem aquela ilusão de que a gente é indestrutível, né? Eu vou fazer, eu vou trabalhar, vou fazer, até você ter um problema de saúde, daí você descobre que você não é indestrutível. A correria tem isso. Mas talvez o pior problema da correria é que ela nos impede de desenvolvermos intimidade com Deus. Tem um teólogo que ele disse que Deus não fala com pessoas ocupadas. O que você acha dessa? Eu não concordo. Eu acho que Deus sempre fala. Eu acho que pessoas ocupadas aqui não escutam. É diferente, porque Deus está falando, a culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus, nunca é de Deus. A culpa é nossa. Se a gente não ouve, uma possibilidade bem alta é que nós estamos na correria, muito ocupados. Mas nenhum relacionamento se aprofunda na correria. Se você é casado, se você tem amigos, se você está aí pensando em casar, você sabe. Como é que você cria intimidade? Tendo tempo, gastando tempo com a pessoa. Não tem outro jeito. Se você não tem tempo, não vai dar certo. E o mesmo vale para o nosso relacionamento com Deus. Então, Jesus nos chama para servi-lo, sim, mas Jesus não nos chama para entrarmos numa correria. Eu acho que o chamado de Jesus tem mais um aspecto que Jesus nos chama ao descanso. E nós muitas vezes pensamos que descanso é uma necessidade prática da nossa vida. A gente ficou cansado, a gente precisa descansar. E é verdade, faz parte. Mas é mais do que isso. A nossa necessidade de descanso vem não só porque nós ficamos cansados, mas porque Deus estabeleceu um ritmo de trabalho e descanso. Deus inventou esse ritmo. E Jesus faz parte disso, Jesus entende isso. E por isso que ele é o mesmo Deus. Jesus também envia seus discípulos para o trabalho, mas Jesus também chama ao descanso. E o ritmo de trabalho e descanso, ele vem dos 10 mandamentos. E nós vamos dar uma olhadinha lá. Então você pode ir para Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20, dos versos 8 a 11, dizem assim. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo.
trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o dia dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem nas tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Talvez a primeira coisa que a gente pensa quando a gente ouve em sábado, a gente talvez talvez dá um ruim na gente, né? A gente talvez lembra das discussões que Jesus teve com os fariseus, né? Que eles estavam em volta meio brigando sobre o que podia fazer no sábado ou não. E eu não estou aqui querendo brigar com o nosso calendário, tá? Não é essa a minha intenção. A palavra sábado em hebraico significa descanso. Esse é o sentido, daí que vem a palavra sábado, né? Vem do Shabat do hebraico, dia de descanso. E os fariseus transformaram o sábado num dia muito cansativo, num dia muito chato. E Jesus confrontou esse legalismo que os fariseus criaram. E Jesus disse algo importante, ele disse que o sábado foi feito por causa do ser humano. E nós temos que entender que o sábado, então, ele é uma dádiva de Deus para nós. Ele não é para ser um peso para nós, ele é uma bênção de Deus para nós. É um presente nós podermos descansar. E ele foi feito, né? O sábado foi feito por Deus, não pelos fariseus. E a gente vê aqui, no que nós lemos, que a base dessa ideia está no ato criador de Deus. Deus trabalhou por 6 dias e descansou. E nós, como imagens de Deus, como pessoas feitas parecidas com Deus, somos chamados a trabalharmos por 6 dias e descansarmos no 7º. É interessante porque Deus poderia ter criado em 7 dias sem ter descansado. Ele não tem, né? Por que ele poderia ter feito diferente? Mas ele fez dessa forma. E isso significa, em parte, que o tempo também não é nosso. O tempo é uma dádiva de Deus para nós. E nós devemos usar o tempo de forma que honre a Deus. Tem um ditado na nossa cultura que diz que tempo é dinheiro. E é um problema, né? Porque dinheiro você tem aquela sua nota lá de R$100 e você pode decidir se você vai comprar a camiseta ou não. Você pode gastar ou pode não gastar. Mas se você tivesse 24 moedas na mão, de 1 hora cada uma, você não pode dizer assim, não, eu não vou gastar essa hora agora, vou gastar essa hora mais tarde. Não, ela vai agora. O relógio não para, você está gastando agora, mano. Não tem jeito, está gastando. Não tem essa história de economizar tempo. Não dá para economizar tempo. Você tem que pensar assim, estou gastando bem ou estou gastando mal. É a única opção que você tem. Né? O tempo não nos pertence, pertence a Deus. Deus controla o tempo, nós não controlamos o tempo. Mas nós temos que pensar como é que nós estamos usando o tempo. O ritmo de trabalho e descanso vem justamente do fato que Deus criou e estabeleceu esse ritmo, quando Ele criou o mundo. Mas uma coisa interessante é que existe uma outra versão dos 10 mandamentos. Não sei se você está ligado nisso, mas tem uma outra versão dos 10 mandamentos que está em Deuteronômio capítulo 5. Então, dê uma olhada lá. Bem interessante essa pequena diferença. Deuteronômio capítulo 5, versos 12 a 15. Diz assim: guardarás o dia de sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o seu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem teu servo ou tua serva, nem o teu boi, nem teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver na tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te que foste escravo no Egito, e que o Senhor,
o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Percebam que aqui é um pouquinho diferente, né? A mesma ideia, mas aqui ele estende o descanso aos animais, e é para você também garantir o descanso dos outros, né? Mas a base para você ter o tempo de descanso aqui não vem da ordem da criação, que nem em Êxodo 20. Aqui vem do fato que eles tinham sido escravos no Egito e agora Deus os libertou. E a questão é muito simples, porque quando você é escravo, quando Israel era escravo, você obviamente não tem liberdade, mas você não tem direito a descanso. O escravo trabalha quando o patrão manda trabalhar, e deu, né? Não disse, não, minha folga, meus 30 dias, não tem. E Israel, quando é libertado, ele não pode ser libertado para continuar vivendo do mesmo jeito. Eles não podem viver como escravos. Eles não podem continuar naquele mesmo jeito de viver. E percebam que aqui não é só o chefe, né, que pode descansar, né? Às vezes a gente tem essa coisa também na nossa cultura, né? O chefe pode descansar, os peão que vão lá. Não. O chefe descansa, toda a família descansa, até os bois descansam. Eu acho isso muito interessante. Até o animal ali, o animal de carga, tinha o direito de descansar. Então é muito interessante. Então o sábado também é um dia para nós lembrarmos o que Deus fez por nós. É um tempo de nós deixarmos um pouco a correria de lado, recuperarmos a alegria da nossa salvação. É um tempo para nós mostrarmos aos outros o que Deus pode fazer por eles. É um dia para nós mostrarmos um pouco para o mundo à nossa volta, um pouco da nossa vida abundante que nós temos em Cristo. Mas como é que nós podemos fazer isso se a gente está sempre correndo? É interessante que quando a gente pensa nos 10 mandamentos, a gente não acha que eles sejam opcionais, né? A gente vai dizer assim, vamos pensar aqui se não matarás ainda vale para nós ou não. Todo mundo vai dizer, não matarás está errado. Né? A gente não vai discutir, não adulterarás. Não, ninguém aqui vai dizer, não, isso valia para aquela época, não vale para nós hoje. Não, a gente acha que vale. Guarda o sábado. Não, isso é para aquela época. Não é? Eu não estou dizendo que a gente tem que ser legalista quanto a isso, não é isso. Porque a gente ia ser igual aos fariseus e aí a gente não entendeu nada. Mas, me parece que essa ideia de que nós tirarmos um tempo para o descanso é algo que é um mandamento. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos parar por pelo menos 24 horas, toda semana, para nós podermos experimentar um pouco do descanso de Deus. Agora, o que é interessante é que a gente vê que esse ritmo de trabalho e descanso ele está presente como mandamento, digamos assim, mas naquele texto que nós lemos em Marcos, nós vemos que esse ritmo de trabalho e descanso faz parte daquilo que da forma como Jesus vivia. Jesus trabalhava e Jesus descansava. É interessante que nós observarmos que Jesus trabalhava duro, mas tinha tempo para dormir. Talvez uma das histórias mais engraçadas no Novo Testamento é depois de uma dessas sessões de trabalho árduo de Jesus, eles entram num barco e aí Jesus está fazendo o quê no barco? Dormindo. E aí dá um temporal, tipo aquele que deu aqui hoje de manhã. E Jesus faz o quê? Continua dormindo. Os discípulos estão lá, Jesus, não importa que a gente morra. Ele diz, calma, né? Tudo sob controle. Jesus repreende o vento, tudo se acalma. É uma história que mostra o poder de Deus, de Jesus sobre a natureza, mas também mostra um pouco desse ritmo de Jesus. Jesus precisava descansar, precisava dormir, simplesmente. E talvez ele conseguiu dormir justamente no meio daquele temporal, porque ele sabia que estava tudo sob controle, estava tudo certo nas mãos de Deus. Jesus trabalhava, mas Jesus dormia. O balancinho é bom, né? É verdade, é verdade, é verdade.
Jesus também trabalhava duro, mas Jesus também tinha tempo para descansar espiritualmente. No início do Evangelho de Marcos, a gente não tem tempo de ler porque são várias histórias uma atrás da outra, mas se você ler com calma ali, capítulo 1 e 2, você tem uma ideia de um dia típico de Jesus. E é um dia corridão. Começa cedo, é expulsando demônio, é correndo, é pregando, é fazendo cura, curando a sogra, é fazendo isso e tal. É uma loucurada. Correria pura. No dia seguinte, as pessoas estão procurando Jesus. Cadê Jesus? Já querem um segundo dia de correria. E Jesus diz, não. Ele, quando ainda estava escuro, saiu de casa, foi para um lugar solitário para orar. Jesus poderia estar curando mais pessoas. Jesus poderia estar expulsando mais demônios. Jesus poderia estar evangelizando mais pessoas. Ele disse, não. Eu vou parar agora. Eu vou para um lugar, ficar sozinho, vou ficar quieto, vou ficar com meu pai. Deu. Depois eu volto para as minhas atividades. Mas agora eu vou parar. E eu fico pensando se Jesus precisava parar e ficar sozinho e ouvir o Pai, né? Tipo, e eu? Será que eu não preciso também, então, né? Tipo, se Jesus precisava, gente, pensa um pouco nisso. Nós também precisamos. E uma outra coisa que nós vemos do ritmo de Jesus, que eu acho muito interessante, é que Jesus trabalhava duro, mas ele sempre tinha tempo para uma boa janta. Vocês já repararam isso? Presta atenção, lê com calma o Evangelho para você ver. É banquete na casa de Mateus, é janta na casa de Zaqueu, preparar a última ceia lá, é janta na casa de Simão o leproso, com mulher lá disparando perfume nos pés, bodas de Caná, festa de casamento. Jesus estava sempre trabalhando, mas ele sempre tinha um tempo para uma jantinha com os amigos. Vocês não acham isso genial, gente? Eu acho isso maravilhoso. Não era o McDonald's. Não era fast food, assim, vamos comer rapidão para nós poder voltar para a correria. Não, é tipo assim, vamos parar, vamos jantar, vamos conversar, vamos curtir a presença um do outro, né? Vamos estar junto, né? Ok, beleza. E eu acho legal isso, porque a gente vê que Jesus vivia justamente aquilo que ele pregava. Ele vivia esse ritmo de trabalho intenso, mas também de descanso. E eu creio que Jesus fazia isso justamente porque o mesmo Deus que nos envia ao trabalho, que nos chama ao trabalho, também é o Deus que nos chama ao descanso. É o mesmo Deus. E nós, talvez, não sei, nossa cultura caxiense, talvez, a gente tem essa dificuldade, né, de sincronizar, talvez, o trabalho e o descanso. Mas o mesmo Deus que nos manda aprendermos com a formiga no livro de Provérbios, né, vai aprender com a formiga, que ela trabalha junto, né? O mesmo Deus também é o Deus que nos chama ao descanso. O Salmo 127 diz assim, os primeiros versos: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sustento aos seus amados enquanto dormem. Essa finalzinho está na nota de rodapé ali, mas é uma versão interessante, né? Pense um pouco nisso. O Senhor concede sustento aos seus amados enquanto dormem. Então precisamos nos lembrar que além do mesmo Deus que nos envia ao trabalho, que nos chama ao descanso, o Deus que nos envia ao trabalho, esse trabalho se dá a partir de estar com Jesus. E talvez parte da nossa dificuldade de praticar um dia de descanso, talvez é porque a gente
não tem conseguido, talvez, estar com Jesus o suficiente. Talvez uma coisa leve a outra, né? A gente está na correria, não consegue descansar, e porque a gente não descansou, a gente volta para a correria, né? Talvez seja por isso. Mas nós precisamos parar. A correria nos impede de nós termos aquela intimidade com Deus que a gente deseja, creio eu. E tem uma frase de Agostinho que diz assim: Tu nos fizeste para ti, ó Senhor, e nosso coração está inquieto até que encontre descanso em ti. Então eu quero que você se lembre que os apóstolos também tinham aqueles dias que não tinham tempo nem para comer. Como certamente você tem esses dias, e eu tenho esses dias. Mas o que Jesus fez nesses dias, ele disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Esse é o convite de Jesus para nós hoje. Vamos orar? Pai, nós sabemos que a gente tem corrido demais. E a gente sabe que nosso coração é inquieto muitas vezes. E nós não queremos ser que nem os fariseus que foram cri-cris com uma série de coisas. Mas, Pai, eu creio que é o desejo de todos aqui, o desejo do nosso coração, de termos mais intimidade contigo, de termos mais descanso para a nossa alma mesmo. É o nosso desejo entregar a nossa vida nas Tuas mãos. Mas, Pai, muitas vezes a nossa correria do dia a dia nos dificulta nisso. E que nós possamos descobrir o que isso significa para nós. O que significa para cada um de nós parar um pouco e encontrar descanso em Ti. Nos ajuda a nos dar esse entendimento, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.